Para quem não me conhece, sou Felipe Biapina e eu estou apresentando para vocês o nosso Spark Session. Dentro do Spark Session a gente vai trazer semanalmente para vocês muitos conteúdos a respeito de treinos, esportes, modalidades, alimentação, saúde mental, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para a obtenção da qualidade de vida. Teve uma vez que eu estava correndo, e escutando uma música. E naquela música tinha uma frase que me marcou muito, que falava que você não pode começar um incêndio sem uma faísca. E aí eu percebi que o incêndio é o nosso dia a dia, é a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E para a gente ter esse incêndio, a gente precisa de uma faísca, a gente precisa de um ponto de início. O Spark Session surgiu aí de uma conversa, onde a gente viu a necessidade de entregar conteúdos a respeito de qualidade de vida, a respeito de treinos, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário. E a gente queria com isso que o Spark Session fosse uma faísca diária, que ao assistir o programa você tivesse vontade de começar a praticar um ciclismo, tivesse vontade de começar a correr, tivesse vontade de começar a praticar qualquer tipo de esporte que a gente está apresentando para vocês. Muitas vezes as pessoas querem praticar, mas têm alguns receios, e a ideia do Spark Session é que todos possam praticar, seja qual for o esporte apresentado. A gente sabe que as pessoas têm uma rotina ativa muito grande, o sedentarismo está em alta, e a necessidade do exercício físico é muito importante. E às vezes falta aquele incentivo diário, aquela motivação para você começar a praticar alguma coisa. E no Spark Session, a gente vai apresentar para vocês aí modalidades, esportes, atividades que vocês podem fazer em casa, que vocês podem fazer em praças, ruas, ou seja, são atividades aquelas que vocês podem colocar no seu dia a dia e sair do sedentarismo. Esse é o nosso principal objetivo. Quando eu era mais jovem não tinha o hábito de praticar esportes, atividades físicas, e isso prejudicou muito o meu desenvolvimento, tanto social quanto o meu desenvolvimento físico. E depois que eu entrei na faculdade de Educação Física, que eu fui conhecendo um pouquinho mais esse lado, eu fui vendo a real importância da prática do exercício físico no seu dia a dia. Hoje em dia, depois aí de 6 anos formado, eu sei da sua importância e eu sei como que é o meu dia a dia sem a prática de alguma atividade. Tem algumas atividades que eu considero extremamente importantes no meu dia a dia, seja um treino de musculação, um treino de força, seja uma corrida, seja um ciclismo, são atividades que completam o meu dia a dia e que sem elas o meu dia parece que está incompleto. E quando você entende a necessidade disso, você vai ver que você começa a ter bem mais qualidade de vida e você começa a compreender um pouquinho mais a importância disso. E esse é o nosso intuito que a gente quer trazer para vocês com o Spark Session. A gente quer que vocês aprendam a gostar de se exercitar, aprendam a gostar de praticar um esporte, aprendam a gostar de se alimentar bem. Então para isso a gente vai ter aí bate-papo com nutricionistas, a gente vai ter outros atletas amadores, profissionais da cidade, a gente também vai ter aí outros professores, outros profissionais da área demonstrando um pouco do conhecimento para vocês. Tem muita coisa bacana vindo. Eu sempre gostei de conhecer pessoas, E depois que eu me formei na faculdade de Educação Física, eu percebi que eu poderia também ajudá-las, seja na manutenção da sua saúde, seja na aquisição de saúde. Quando a gente fala saúde física, saúde mental, na autoestima, saúde como um todo geral, E eu percebi que com a Educação Física eu poderia estar passando esse conhecimento e ajudando essas pessoas. Essa é uma da essência, que a gente tenta trazer para o Spark Session, essa contribuição para a saúde. E a melhor parte de estar podendo contribuir com a saúde é quando você começa a ver os resultados, Eu já tive alunos com lesões no joelho, lesões no ombro, que não tinham mobilidade e hoje em dia estão correndo aí 5, 10, 15 km. A qualidade de vida melhorou de uma maneira enorme, absurda. E eles conseguiram entender, que é cada passo de uma vez. A partir de cada dia a gente vai plantando uma sementinha. E essa é a nossa ideia, trazer essa sementinha para vocês, que vocês possam entender os benefícios do exercício físico, que vocês possam colocar isso na prática do seu dia a dia. A ideia é a gente começar sempre com pequenos hábitos para que a gente conquiste grandes resultados. Se você almeja algo longe, você tem que ter toda uma preparação para isso, mas você tem que ter primeiro um ponto de partida. Você tem que ter aquela faísca que vai fazer você começar. Então por isso que surgiu o nome do Spark Session, que seria a nossa sessão faísca, a sessão de ignição, onde você vai começar a praticar, Você vai conhecer uma nova modalidade.
E nesse episódio vocês também vão acompanhar a minha consulta com o nutricionista. Eu estou com o objetivo de participar de uma prova de duatlon no começo do ano que vem e a nutrição é a base. Então se você está buscando resultado, se você nunca passou com um nutricionista, vai ser bem legal para você entender como que funciona esse processo. Então eu tô aqui com o nutricionista Ujeda, já venho passando com ele há algum tempo, né, Gui? Tudo sempre me dando um aporte, sempre me dando um auxílio nessa parte nutricional, que é muito importante, não só para mim, mas para os meus alunos também, né? A gente tem alunos e pacientes em comum. E agora, como o volume do meu treino vai aumentar muito, a gente precisa fazer toda essa adequação, né? Para que eu tenha energia durante o treino, para que eu consiga suportar o volume do treino, né? Que não tenha tanta fadiga, que eu não me sinta mal, que eu consiga evoluir um pouco nos treinos, né? Essa é a ideia, Gui. Perfeito, Fê. Você já tem uma boa alimentação, né? Bem saudável, menino aí bem focado nos treinos e na dieta, né? Só que é isso, a ideia agora então é promover realmente maior consumo de energia, já que você está querendo exaustar mais ainda esse treinamento. E são essas adaptações, né, que vamos fazer. Fala para o pessoal um pouco como que está a sua alimentação, para terem uma ideia. Cara, atualmente, como meus treinos eles são no período da noite, né? Tarde e noite, geralmente meu café da manhã já começa aí com 4 ovos, né? Algumas frutas, depois eu já faço a alimentação do meio do dia, né? O meu almoço, que sempre bastante salada, verdura, legumes, proteína, arroz, feijão. Depois, antes do treino, faço um pré-treino aí, né? Com algumas frutas, treino, pós-treino, um pouco de proteína e algumas frutas também. E aí depois, à noite, o jantar, né? Alguns legumes e proteína, né? Sempre, e muita hidratação, né? Bastante água durante o dia também. Legal, é bem importante também ressaltar essa questão da hidratação, né, Fê? Que ela participa de todos os processos aí do organismo, então é de extrema importância. E agora seu treino vai ficar pela manhã, então? Sempre o treino agora, como aumentou o volume do treino, né? Eu vou ter que fazer um treino complementar de manhã e um treino específico no período da tarde, então eu consegui dividir. Vou fazer um treino de manhã, outro treino à tarde, essa é a ideia, né? Legal, quer treinar mais, vamos comer mais, então. Essa é a ideia, né? A gente tá aqui quebrando a cabeça para encaixar os horários do treino com a alimentação. Show de bola. Acho legal também a gente fazer então uma avaliação física agora para sabermos como está essa sua composição corporal e aí sim a gente continuar essa conversa planejando a parte nutricional, né? E aí, como tá meus dados aí? Fê, você já vendo uma evolução, né, constante realmente. Estamos aí com 79 quilos para 1,78 m, tá legal, mas a intenção, como você precisa de resistência, é cair um pouquinho esse peso total para gordura também sair um pouquinho. A gente está aqui numa concentração mais ou menos de 18% de gordura corporal, né, uma massa magra bem legal aí na faixa dos 82%. Então a intenção é fazer cair um pouquinho esse percentual de gordura e para você ficar mais leve também, para conseguir um melhor desempenho aí atlético, né? Com certeza acho que vai cair, né? Como o volume de treino vai aumentar muito, né? Querendo ou não, é um esporte de endurance, né? Sessões de treino de 1 hora, de 2 horas, um pedal mais longo, um ciclismo de 3 horas. Acredito que vai diminuir bastante, né? Em relação à massa magra, você acha que vai subir? O que você acha? Tem que dar uma subida? A massa magra dá pra gente manter ela, porque ela também gera calor, né, Fê? Então, se a gente aumenta muito essa massa magra durante o treinamento, você acaba suando muito, nisso você perde os sais minerais, né? O que não é muito interessante. Mas, por outro lado, você vai ter que comer muito carboidrato, né? O que é gostoso também nessa refeição. O pessoal tem, inclusive, esse receio, né, de comer carboidrato. Tá? Mas o bom de uma alta performance é isso, é comer bastante alimento energético, né? Vai terminar o treino e mandar um macarrãozão. Macarrãozão, show de bola, principalmente quando tiver os 2 treinos, né, Fê? Entendi. Bem legal. E nisso o que a gente mais vai ter que se atentar realmente é a hidratação. A gente sua muito no alto rendimento e, como eu falei, a própria massa magra demanda, né? Então, hidratação, eu sei que você está em dia também. A gente está aqui numa faixa de 63% de hidratação, dá para chegar a 65%. Legal. Mas tá ótimo também, né? Legal. Bem legal.
Bom, vamos planejar agora então em cima desses novos dados, né? E a métrica que vamos alcançar. Você tem uma ideia se é mais ou menos os 800 calorias, né? Que gasta por uma hora de pedal? Cara, às vezes até mais. Eu faço uma base, né? No que eu tenho visto nos relógios. Eu fiz um pedal de 2 horas e meia. Foi 1.100 calorias, 1.200. 2 horas e meia de pedal. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Às vezes, se a gente vai fazer um longão aí de 3 horas, acredito que até umas 1.800 gaste. Tá, é muita coisa. Quantas horas vai ser cada treino, mais ou menos? 1 hora e meia, 2 horas. Vamos colocar em 1.000 calorias tranquilinho. Esses treinos mais intensos, Fê, a gente realmente precisa de um consumo energético maior, né? A gente tem uma média aí mais ou menos de 800 a 1.000 calorias de gasto durante 1 hora de pedal. Imagina num treino mais intenso ainda. Então é o que você falou, voltar realmente, fazer o consumo aí de macarrãozão. Às vezes a gente vai ter que usar durante o pedal também, se for acima de 1 hora, 2 horas. Frutas secas, como uva passa, às vezes uma paçoca, suplementação, que você tem lá a malto, por exemplo, fica bem legal, ajudam também nessa questão da hidratação. Então hoje a gente tem aqui um consumo basal, que é o seu gasto em repouso, Fê, de 1.800 calorias. Então se a gente colocar aí um treininho de entre 1 hora, 2 horas, 1.500 calorias, já precisamos pelo menos de 3.200 calorias num consumo, um consumo total aí. Para poupar sua massa magra, só que a prevalência dessas calorias, como a gente vem falando, são os carboidratos, então vai ficar bem legal essa refeição. Bom, vamos planejar algo. O seu primeiro treino vai ser em que horário, mais ou menos? Umas 10 horas da manhã, mais ou menos, né? Sempre o treino complementar, 10 horas da manhã, né? Que serão 3 treinos na semana, e depois, período da tarde, 2 horas da tarde, o treino específico, né? Todos os dias, né? A ideia é treinar todos os dias. Legal, tá bem interessante. Como a gente ainda vai ter ali umas 4 horas antes desse seu primeiro treino, né? Você vai comer ali 5h30, vai treinar próximo às 10, dá pra ainda fazer essa refeição. E sempre reforçar a questão da hidratação aqui, né, Fê? E aí você tem mais um intervalinho antes desse primeiro treino pra conseguir fazer uma refeição? Como Consigo, lá para volta das 9 horas da manhã, né? Fazer um pré-treino, dá pra fazer tranquilo. Sempre entre um aluno e o outro, dá pra fazer uma refeição. A gente pode deixar essa base, sim, de banana, aveia, mel e talvez colocar uma proteína de rápida absorção. O ovo, então, nesse momento já não seria legal. Talvez a suplementação com a whey, ela é bem interessante, né? Ela tem alguns substratos ali que ajudam na manutenção dessa massa magra, e se te faltar energia, eles também liberam energia. Não é o principal papel, mas acabam acontecendo. E aí depois, acredito que já vem o almoço mesmo, né? E aí, o que você está habituado a fazer, Fê? Cara, geralmente no almoço é arroz, feijão, uma proteína, salada, bastante salada. Que proteína normalmente? Geralmente frango, cara. Tenho muito hábito lá em casa de comer frango, né? A gente não tem o hábito de comer muito carne vermelha, então sempre frango, se não ovos. E pensando no filé de frango médio, mais ou menos quanto assim que você consome? Cara, acho que umas 150 gramas por aí. Você tem a balancinha, né? Tenho. Sigo tudo na balancinha, pesando tudo sempre. Vou tentar manter um padrão, né? Isso, legal. Próximo treino que vai ser mais ou menos que horas? Por volta das 2 horas, né? 2 horas. Que aí já entra o treino específico, né? Vai ser corrida, vai ser o ciclismo, sempre intercalando, né? Às vezes um treino mais longo, às vezes um treino mais curto. Quanto tempo, mais ou menos? Cara, uma média de 1 hora, 1 hora e meia. Os longos, 2 horas. Então você vai voltar ali, pelo que eu estou entendendo, em volta das 16 horas, mais ou menos, né? Treino sempre das 2 até as 16. E como tá a sua rotina de trabalho? Que hora você consegue comer antes de trabalhar? E aí sempre nos intervalos, né? Que a partir do momento que acabou meus treinos, já entre os alunos, e aí sempre de hora em hora, no intervalinho, eu consigo fazer uma refeição, né? Nesse momento pós-treino, o que você gostaria de fazer? Algo mais prático? Fazer um prato de comida? Né? A ideia é o que for mais prático, melhor. Porque como eu tô naquela transição, já terminei o treino, já começo da aula, o que eu puder bater ali um suplemento, ou às vezes algo que eu consigo deixar pronto, facilita muito. Maravilha. Vamos fazer um shakezão aí de leite com banana, talvez a própria aveia, um whey. Isso mais ou menos 17 horas. O que você acha? Legal? Tranquilo, dá pra fazer. Acho que dá. É bem o horário que eu tô ali numa transição de um aluno pro outro, dá pra fazer tranquilo. Vamos deixar também uma opção sólida, né? Às vezes tem que fazer ali um pão com alguma coisa, dá pra fazer, macarrão, dá pra levar. Legumes. E aí, novamente, que horas que você pode comer? Vai ser o jantar ou ainda tem um lanche
entre... Acredito que aí um lanche ou o próprio jantar mesmo, né? Eu sempre encerro minhas aulas às 8 horas da noite, então o jantar fica entre 8h30 e 9 horas, né? Legal. Você está na faixa de uns 80 quilos, pelo menos 4 litros de água. Tranquilinho, né? Galera, é água de meia hora. E aí você vai me passando esse feedback, por isso que é muito legal essa aproximação. E aqui que tá fácil no nosso caso é que você como educador vai conseguir detalhar mais. Tranquilo, boa. É muito importante essa interação dos dois profissionais. E você sendo outro profissional, isso que eu sempre falei, né? Sempre quando um aluno entra em contato comigo buscando resultados que seja voltado para emagrecimento ou hipertrofia e ganho de massa, a primeira coisa que eu falo para eles é, beleza, eu vou te dar todo o aporte em relação aos exercícios e aos treinos, mas como que está a sua alimentação? Já está passando com o nutricionista? Que é o que a gente vem fazendo, né? Não tem como você desassociar um e o outro. Os dois são. Se você quer ter o resultado, você tem que ter a sua alimentação em dia, você tem que ter os treinos em dia. Então é aí que entrelaça, né? Uma profissão com a outra, cara. Perfeito. A nutrição sempre vai preceder, né, o treinamento. Exatamente. Você disponibiliza o treinamento e a gente então planeja em cima desse novo treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui. A base, às vezes, vai ser a mesma, que é o que você já está habituado aqui, né, Fih? Só que o volume de cada alimento que é o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça. E aí a gente vai tendo essa interação educador com Nutri para saber como podemos aumentar esse volume, como treinar esse volume. Quanto mais comer, mais energia, mais rende, mais queima gordura. É isso aí. É mais ou menos isso, Fê. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Toda semana a gente vai estar trazendo dicas muito valiosas para vocês, sejam treinos, motivação, nutrição, tudo isso para você começar o seu incêndio. Essa daqui foi só a faísca para você começar, fechou? Então até o próximo episódio.